Pessoal, estou aqui de novo com vocês no Revisa Med, comentando as estações da prova prática do Revalida de 2020. A gente espera que você tenha ido bem na prova, nossos alunos deram um bom feedback para a gente. Vamos fazer uma análise aqui dessa estação de cirurgia geral. Essa é uma estação muito legal, muito interessante e que acontece todo dia para quem está de plantão numa unidade de pronto-socorro. Então você está de plantão, hospital secundário, atenção para tudo que você está fazendo e olha para mim. Uma mulher, uma paciente de 22 anos, dor forte em andar inferior do abdômen, piora progressiva iniciada há 2 dias, distensão, anorexia, náusea e vômito em pequena quantidade. O que você não pode deixar de fazer? Pensar que uma mulher de 22 anos com dor abdominal, ela pode ter, essa dor abdominal pode ter uma causa gestacional, obstétrica. Então, é um abdômen agudo numa mulher em idade reprodutiva. Em mulher em idade reprodutiva. E o que a gente tem que pensar? Em causas cirúrgicas, em causas ginecológicas e em causas obstétricas. Esse era o ponto central da avaliação. Você tinha 10 minutos e dava tempo, 10 minutos, para realizar o atendimento da paciente, explicando cada achado do exame clínico para ela, definir o diagnóstico, adotar a conduta e demonstrar a realização de procedimento se for necessário. Observação, detalhe pequeno, o hospital tem apenas ultrassonografia e raio-x. Não tem tomografia. Eu sei que você já está pensando, pô, Henrique, vou pedir uma tomo, vou resolver meu problema. Aqui não. Aqui ou você vai usar raio-x ou você vai usar ultrassonografia. Tem laboratório, tem centro cirúrgico e não tem banco de sangue. Então aqui, ele já te deu a letra. Provavelmente isso é uma patologia cirúrgica. É uma avaliação de abdômen agudo cirúrgico. Tem a possibilidade. O que você não pode é pedir tomografia. Pediu a tomografia, não tem tomografia nem ressonância, você tem que se virar e pedir ultrassonografia. E aqui a gente tem um impresso, um sinal vital da paciente. Ela está febril, pressão, frequência cardíaca um pouquinho elevada, frequência respiratória um pouquinho elevada ali no limite, escala de coma de Glasgow de 15, febril, pressão boa. Exame ginecológico. Você tem que avaliar. É uma mulher com dor abdominal. Uma mulher com dor abdominal tem que excluir causa ginecológica. Então, pequeno e grandes lábios sem alteração, pelos bem implantados, não tinha lesão vulvar ou perineal. O toque não tinha dor à mobilização de colo e fundo de saco. Exame especular sem secreção, sem alteração, sem corrimento, sem nada. Resultado de exame, tem laboratório no hospital, você deveria pedir. Então, um hemograma, uma leucocitose com desvio para a esquerda, um desvio importante, mais de 10% de bastão. Então, um hemograma sem anemia, leuco com desvio para a esquerda importante, aumento de PCR, renal, eletrólito e beta-HCG. Era mandatório que você entendesse que a mulher em idade reprodutiva, vou falar de novo, não pode errar isso na prova do Revalida, nem em prova de residência, nem em concurso nenhum. Dor abdominal, mulher em idade reprodutiva, descartar ou confirmar, pesquisar gestação nessa paciente. E aí é o seguinte, se você pedisse uma ultrassom abdominal, apêndice secal de dimensões aumentadas, espessadas e não compressível, aí você matou o diagnóstico de apendicite aguda. Mas, Henrique, o melhor exame para ver apendicite é a tomografia. Concordo com você, mas não tinha no hospital. Então a banca já te falou, nem adianta querer vir de tomografia e ressonância, que aqui nós temos ultrassom. E a ultrassom, a interpretação da ultrassom é absurdamente fácil. Então, um aumento do apêndice com dificuldade de compressão, ou seja, com processo inflamatório. Então a gente tem aqui essa paciente com essas características. Uma paciente com dor abdominal há 2 dias, náusea e vômito, febril, com hemograma com desvio para a esquerda, com leucocitose, desvio para a esquerda, PCR e ultrassonografia com aumento do apêndice. O que você devia fazer?
Qual era o comportamento padrão de resposta esperado? Agora, vamos lá ver a estação de cirurgia geral, comportamento de padrão de resposta que o pessoal queria. Fazer anamnese, exame físico da paciente. Gente, se você quer revalidar o seu diploma, você fez faculdade de medicina, anamnese, exame físico é o básico. Você tem que saber fazer. Primeira coisa, se identificar, se apresentar, perguntar, porque olha só, a gente tinha que escolher ou pensar em causa cirúrgica, ginecológica, obstétrica. Causa cirúrgica, apendicite, obstrução, divertículo, não é comum nessa idade, especialmente apendicite. Causas ginecológicas, causas anexiais. Então, pensar numa salpingite, pensar numa anexite, numa torção ovariana e causa obstétrica. Então, na anamnese, sinal de doença inflamatória pélvica, comportamentos sexuais que possam levar a um processo infeccioso de doença inflamatória pélvica. Corrimento, vida sexual ativa, a paciente falava que não, mas aí vem o seguinte, a paciente fala que não tem risco. Nesses momentos, por mais que a paciente fale, a gente precisa comprovar. E como é que a gente comprova se não tem possibilidade de gestação? Pedindo um beta-HCG. Então, olha só, o adequado era perguntar todas as possibilidades. Corrimento vaginal, vida sexual ativa, infecção sexualmente transmissível, perguntar o histórico disso. E perguntar se tem a possibilidade de gravidez pensando numa gestação ectópica rota. Como é que você pergunta? Qual foi a data da sua última menstruação? Você usa contraceptivo e tem vida sexual ativa? São essas 3 perguntas para a gente pensar na possibilidade de gestação. Não sei a data da minha última menstruação. Não tenho vida sexual ativa. Uso método contraceptivo qual? Usa método de tabelinha, usa condom, usa coito interrompido, usa anticoncepcional, mas usa irregularmente. Então, conferir na anamnese a possibilidade de uma gestação. E fazer o exame pesquisando diretamente. Lembra que a dor não é na fossa ilíaca. A dor é no andar inferior do abdômen. Então, se você fosse fazer o próprio score de Alvarado, você estava ali no limite, que ele ia dar entre 5 e 6, ia dar 6 o score de Alvarado aqui. Vai lá na trilha do Revisamed, na aula de abdômen agudo, de apendicite, tem lá todo o score de Alvarado para você. E você deveria fazer a manobra de descompressão brusca e saber se ela é dolorosa ou não dolorosa, que é o sinal, a presença do sinal de Bloomberg. Realizou o exame adequadamente, um ponto, não precisava nem interpretar, era realizar o exame. E aí você tinha que fazer a investigação diagnóstica. Quais são os diagnósticos possíveis? Apendicite, cisto, ruptura ou torção de cisto, anexite ou salpingite. Vou pensar aqui em fazer o exame ginecológico para avaliar, ver se tem corrimento, como é que está o colo do útero. Vou olhar, pediu a solicitação do exame ginecológico, ganhou meio ponto. Pediu exame complementar. Gente, hemograma PCR beta. Hemograma PCR beta, ultrassonografia. Então, beta-HCG, hemograma, ultrassonografia. E aí você tinha o ponto inteiro. Interpretar os exames, gente, é o mais fácil. Interpretou o hemograma como a leucocitose com desvio para a esquerda e PCR aumentado. Era isso que ele queria. Interpretou o beta-HCG negativo, interpretou a ultrassonografia. A ultrassonografia a gente viu, aumento do apêndice e o espessamento não compressível do apêndice, diagnóstico de apendicite aguda. Definiu o diagnóstico pela ultrassonografia. E aí qual que é a conduta? A conduta é uma conduta cirúrgica. Você botar o paciente em jejum, em hidratação, em analgesia, para preparação cirúrgica. Aqui é o seguinte, solicita a autorização. Isso aqui está errado, não está. Quando você está de plantão, você avalia um paciente ou uma paciente, você fala, olha, o seu diagnóstico é apendicite. O tratamento é cirúrgico. Quem vai fazer a entrega da autorização, do termo de consentimento livre e esclarecido, todos aqueles procedimentos obrigatórios, o cirurgião, é a cirurgiã. Então é uma situação que cabe você questionar a banca se é uma obrigação do médico atendente. Cabe um questionamento. Acho que a banca ia falar, não, a obrigação é sua mesmo.
e é até aceitável, mas há um processo de discussão aí. Indicar todas as medidas, perguntar sobre a localização e a função do apêndice. A localização é ali na transição, depois da válvula secal. Não sei qual é a função do apêndice. Pessoal, aqui que eu deixei, quando a gente foi conversar isso aqui, o pessoal da cirurgia, a função do apêndice é dar emprego para o cirurgião, é fazer com que o residente possa treinar, é inflamar, é doer, é complicar a vida do paciente, é apresentar aquele tumor carcinoide. O apêndice ele é um órgão do sistema linfomatopoético. Por isso que quando há uma inflamação do apêndice, você sente dor abdominal, porque altera, pode sentir até dor de garganta, né? Porque altera todo o sistema linfomatopoético. Então, é um órgão do sistema imunológico. Bastava você falar isso. Achei absolutamente, pessoalmente, achei desnecessária essa pergunta. Até porque não faz a menor diferença nesse momento para a paciente. Ela quis saber, a gente responde, a obrigação de responder todas as perguntas do paciente, mas a banca não precisava ter colocado isso. Pergunta se pode ser laparoscópica ou aberta. Pode ser, deve ser laparoscópica, pode ser robótica, se for disponível no hospital, mas pode ser aberta ou laparoscópica, não há necessidade de nenhuma, e a gente dá preferência pela mínima invasão da paciente. Responde antibiótico e cobertura. Nesse caso, tem que responder para cobrir o que é mais provável. O que é mais provável ali? Gram-negativo e anaeróbio. Então, tem que ser um antimicrobiano que cubra gram-negativo e anaeróbio. Então, aminoglicosídeo, uma amica, uma magenta, céfalo de segunda ou terceira, metronidazol ou clíndrico. Então, cobrir gram-negativo e anaeróbio. Então, responder corretamente. Olha que um ponto aqui, 2 pontos aqui, 3 pontos aqui, 4 pontos aqui, 5 pontos. Esse aqui é mais discutível. Agora, 1, 2, 3, 4 pontinhos tranquilos para você ganhar, para você receber na sua estação. E aí a gente termina aqui essa estação nessa parte da resposta dos antimicrobianos. Então, estação bem construída sobre a apendicite, com uma outra coisa que a gente precisava rever, poderia ter sido revisto pela banca, mas uma estação tranquila. Mulher, idade reprodutiva com dor abdominal, causa cirúrgica, ginecológica, obstétrica, apendicite, vai lá na trilha do Revisa Med. Valeu!